E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo de hoje aí a gente vai ver sobre árvore binária de busca, né? O que significa uma árvore binária de busca, para que ela é utilizada e como que a gente vai, né? Tá implementando aqui um código bem simples aí em Java, né? Vou implementar aqui obviamente o mais simples possível, apenas a parte, né, de inserção e depois a impressão da nossa árvore, né? Bom, primeiramente o que é aí, né, uma árvore binária de busca? Nada mais é do que ela é uma estrutura de dados, certo? Que ela tem um formato de árvore, né, onde cada nó tem no máximo 2 filhos, certo? Um que fica à esquerda e o outro que fica à direita. Os dados são organizados da seguinte forma: todos os dados que ficam do lado esquerdo, eles são menores em relação aos dados que ficam contidos do lado direito do nó, certo? Vamos, por exemplo, aqui criar um nó, né, ou uma raiz aí, que vai ser o topo da nossa árvore, e ele vai ficar aqui no topo, certo? Vamos inserir aqui, por exemplo, uma sequência aqui de números, o número 25, 40 e o 8, né? O número 25, ele fica do lado direito dessa nossa raiz aqui, ó. Por que ele fica do lado direito? Porque todos os dados, né, na árvore binária de busca, que são maiores do que o nó, eles ficam do lado direito. E todos os dados que são menores ficam do lado esquerdo, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso, o 25, ele vai ficar ao lado direito, né, aqui da nossa raiz. E agora, a gente tem aqui, ó, por exemplo, deixa eu ver qual que é o outro número, o número 40, né? O número 40, ele também vai ficar ao lado direito, né, da nossa raiz, ó. Então, vai vir aqui, ó, ele é maior do que 10 e ele é maior aí, ó, do que o 25. Então vai ficar ao lado direito do 25. O próximo número é o 8 e o 9. O 8, ele já é menor do que, ó, a nossa raiz. Então vai ficar ao lado esquerdo dela. Certo? Ó, ele é menor do que o número 10, que é a nossa raiz, né, o nosso nó. E o próximo número é o número 9. Né? O número 9, ele também é menor do que o número 10. Logo, ele vai ficar ao lado esquerdo. Certo? Então tá aí, ó, vai ficar o lado esquerdo e ao lado direito do número 8. Por que vai ficar do lado direito do número 8 aí, ó? Esse 8 aqui, ele é um nó, certo? Portanto, todos os dados que forem colocados nele, o que acontece? O algoritmo checa, ó, o número inserido aqui, ela é maior ou menor do que o que está aqui no nó. Ele é maior, porque é 9. 9 ele é maior do que 8, certo? Aqui no outro exemplo, vamos colocar o número 12. O 12 ele já é maior do que o número 10, então vai ficar ao lado direito do número 10, certo? E ele vai ficar ao lado esquerdo do número 25. E aqui, ó, a gente tem um nó, ó, completo, certo? Binário, ó. A gente tem um nó que tem o próprio valor, no caso 25. A gente tem o lado esquerdo, que é o menor, e o lado direito, que é o maior. O próximo número aqui é o 12, já coloquei, o 7 e o 5. Então, vamos inserir aqui o número 7. Ele é menor do que o número 10, ele é menor do que o número 8, portanto, ele vai ficar ao lado esquerdo do número 8. Então, esse nó aqui, ó, ele também já está completo. Ele tem 2 filhos aí, ó, chamados de folhas. E por último, não menos importante, a gente tem o número 5. O número 5, ele é menor do que a raiz, ele é menor do que esse nó aqui, 8, e ele é menor do que o 7. E ele vai ficar aqui, ó, do lado do 7, do lado esquerdo, certo? Porque ele é menor do que o 7. O algoritmo vai comparando aí, ó, certo? Então, tá aí, ó, certo? Vamos colocar aqui, por exemplo, o número 6. Então, o número 6 ele é menor do que 10, ele também é menor do que 8, ele é menor do que o 7, e ele é maior do que o 5. Então, vai ficar ao lado direito do número 5. Certo? E assim a gente vai construindo aí, ó, a nossa árvore binária de busca. Aí digamos o seguinte, que eu vá pesquisar, por exemplo, aqui o número 25. Aí, pá, vem aqui no número 25. Eu sei que o que vem antes do número 25, né, o que está do lado esquerdo, ele é menor do que o 25. E o próximo dado aí, né, que fica do lado direito, ele é maior do que 25. Portanto, ele é 40. Aqui também, ó, se eu for pegar esse nó que contém o número 8, né, eu sei que o que está do lado esquerdo é menor, né, porque aqui é uma árvore binária de busca. Então, a gente tem aqui o 7 e a gente tem aqui o 9. Então, tudo que for aqui, ó, abaixo de 7, ó, são números aí, ó, menores dentro dos nós, certo? E agora a gente vai implementar essa brincadeira aqui no Java, né, e tentar, né, imprimir essa estrutura aqui, certo? Então vou criar aqui então a nossa classe Java chamada nó. nó.java, certo? Então public class, vou dar um zoom aqui. Quem não viu dá pra ver belezinha aí, né? Então public class nó. Bom, o que esse camarada aí, ele vai armazenar pra gente? Ele vai armazenar 3 informações. Ele vai armazenar o próprio valor, o nó da esquerda e também o nó da direita, certo? Então a gente vai ter aqui então um inteiro, chamado valor. A gente vai ter aqui o nó do lado esquerdo e o nó do lado direito. Certo? Agora, o que a gente precisa fazer aqui no construtor? A gente vai basicamente pensar um valor aqui, ó, que a gente vai inserir no nosso nó. Então vamos inserir aqui um construtor. Vamos colocar aqui o valor. This valor é igual a valor, certo? Então esse aqui é a referência aqui, ó, que está aqui no topo, e esse aqui é o valor do parâmetro, certo? E o próximo passo agora, a gente está criando a nossa árvore aí, ó, para estar armazenando os nós e fazendo a comparação lá no algoritmo. Bom, vamos então criar aqui uma outra classe, né, chamada árvore.java.
Vai ser uma classezinha aqui em Java, certo? E ela vai armazenar pra gente aqui, ó, justamente a raiz, que é o que vai ficar aqui no topo, ó, no meio da nossa árvore aí, certo? Então, criar aqui um nó chamado raiz. Bom, o próximo passo, né, vai ser a gente fazer o quê? A gente inserir os dados aí, ó, e os dados seriam comparados, né? Se ele for menor do que o nó, ele fica do lado esquerdo, caso contrário, ele fica do lado direito, certo? Então, vou criar aqui então o método inserir. E a gente vai inserir aqui, ó, justamente aquele valor que é passado aqui, ó, que é o valor do nó, certo? Então tá aí, ó, certo? O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa criar agora o algoritmo, um método aí, né, que vai fazer justamente essa checagem pra gente, para verificar se um valor ele é menor, né, ou ele é o quê? Ele é maior, tá armazenando aí da forma correta, certo? Vou chamar isso aqui de inserir nó. Vou colocar aqui o nó atual. Vou colocar aqui o valor. E vou colocar aqui também, né, se ele está armazenando do lado esquerdo ou direito. Pra gente ver aí, né, onde que esse camaradinho está armazenando os dados aí, se é do lado esquerdo ou do lado direito. Aqui, ó, a gente vai pegar essa raiz nossa aqui, ó, e vai popular ela. Raiz é igual a inserir nó. Então a gente vai inserir aqui a nossa raiz, certo? A gente está utilizando aqui recursividade. Vamos colocar aqui o valor e a nossa direção aí, ó, certo? No caso aqui, como a gente está utilizando uma raiz aqui, vou colocar aqui, ó, raiz. Certo? Então ficou assim dessa forma, inserir raiz, inserir nó, temos aqui então a raiz, esse camaradinho aqui, temos aqui o valor que a gente vai estar inserindo, que é do tipo inteiro, então está na mesma ordem aqui, e temos aqui também a raiz, aqui eu errei aqui, ó, private, porque está dando problema aqui, ó. Então, temos aqui o topo, né, a nossa raiz aí, certo? Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar, criar o algoritmo que vai comparar aí os valores, né, se é menor fica do lado esquerdo, caso contrário aí fica do lado direito. Então, se, porventura aí, a nossa raiz atual aí, né, que a gente está inserindo aqui, ó, ela foi igual a null, então a gente está criando o quê? Está criando justamente, né, a nossa raiz, certo? A gente está criando aqui um nó com o valor aqui, ó, que a gente passou aqui no parâmetro, certo? E aqui, né, a gente vai verificar aí, ó, em qual direção que a gente está construindo isso aqui, né? No caso aqui, se for null é raiz, né? Vou colocar aqui só a direção mesmo. E aqui, vou estar colocando aqui, ó, direção. A gente sabe qual direção a gente está construindo isso aí, se é a raiz, se é o lado esquerdo ou se é o nó, certo? Bom, e aqui o que a gente vai fazer agora? Lembra que a gente vai inserir aqui os valores? Ó, por exemplo, vamos inserir aqui o número 25, né? A gente tem que comparar se ele é menor do que 12 e maior do que 40 aí, né? Se for menor, fica do lado esquerdo, caso contrário, do lado direito. Então, se o valor informado, certo? Ele for o quê? Ele for menor ou igual ao nó que a gente está inserindo aqui, ó. Ponto. Valor. O que a gente vai estar fazendo então? A gente vai estar trabalhando com o lado esquerdo. Caso contrário aí, ó, else, a gente está trabalhando com o lado direito. Então, a gente vai pegar aqui então o atual. Ponto esquerdo é igual a inserir o nó, que a gente está trabalhando com recursividade. Atual ponto esquerdo. E a gente vai estar inserindo, ó, esse valor aqui, ó. E informando que esse aqui é o lado esquerdo. Certo? Caso contrário aí, ó, a gente vai estar inserindo esses dados do lado direito. Certo? Então, atual ponto direito é igual a inserir nó. Vamos pegar aqui então o atual ponto direito, o valor e a direção direito. E tá basicamente pronto aí, ó, a nossa classe. A gente precisa agora aqui, ó, apenas estar retornando aqui, né, para que a gente atualizou esse nosso nó aqui, ó. Para a gente estar armazenando no lugar correto. Então aqui a gente tem basicamente recursividade, certo? Se o valor informado aqui, ó, que é esse valor aqui, por exemplo, ele for menor do que o nó atual, o que a gente faz? Armazena do lado esquerdo, né? Caso contrário aí, do lado direito, e aqui a gente informa em qual direção a gente está armazenando, né? Se for null aqui, vai ser a nossa raiz, certo? E assim fica da forma como está, ó. Beleza? E agora o próximo passo aqui, a gente vai criar o nosso método main, né? Para a gente estar armazenando aí, vendo isso aqui funcionar. Bom, eu implementei essa funçãozinha aqui, ó, essa classe, para imprimir para a gente aí a nossa árvore. Não ficou muito bonito, obviamente, mas vai servir para a gente ver aí, né? Como é que ficaria aí de forma 3D, né? Então tá aqui, ó. A gente tem o nosso 10, que é a raiz, certo? Na hierarquia que a gente tem o 8, 7, 9. Então 10, 8, 7, 9. 10, 8, 7, 9. Abaixo aqui a gente tem o 5. E depois o 6. Então tá aqui, ó. 5 e o 6, ó. O 6 aí, ó, do lado direito do 5, tá vendo? Aqui no 25 a gente tem do lado esquerdo dele o 12. E ao lado direito o número 40. Então a nossa árvore binária aí, né, tá funcionando perfeitamente. Só falta a gente implementar outros métodos aí, né? Por exemplo, de pesquisa, remoção, entre outras coisas. Bom, é isso aí então. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!